Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, eu estou lendo na versão corrigida e fiel. São os 10 mandamentos que o Senhor falou a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Na primeira mensagem, nós vimos que, conforme inicia o texto, os 10 mandamentos foram palavras que Moisés ouviu da boca do próprio Deus. E se alguém diz crer em Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, então não cabe outra coisa a fazer senão obedecê-la toda. A razão pela qual há mandamentos que não são respeitados, não são obedecidos, que estão sendo considerados ultrapassados nos nossos dias, é porque aquele que diz crer em Deus não crê verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus. Há muitos que dizem que a Bíblia contém. Se a Bíblia contém, o que é e o que não é? Quem é que diz? É o próprio homem que está lendo? Isto faz aquilo que diz ser a palavra de Deus também não ter validade alguma, porque o homem é pecador, falho e imperfeito. Mas alguém poderia dizer: mas a Bíblia foi compilada por homens. Sim, homens que foram inspirados por Deus, e não foi meramente uma questão de um joguete político, ideológico. Houve todo um processo ao longo de séculos, e que a palavra de Deus foi sendo preservada pelo próprio Deus até chegar a nós hoje. Na segunda mensagem nós vimos as razões pelas quais Deus deu os seus mandamentos e que a obediência a eles está valendo para hoje. Também vale para hoje, pois servem como norma de gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus. Pois a lei nos manda para Cristo e Cristo nos manda obedecer à lei para darmos prazer ao coração de Deus. Tendo feito esse preâmbulo a respeito dos 10 mandamentos dados pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós vamos agora vê-los começando pelo primeiro mandamento. Diz o verso 3. A boca do Senhor o disse. Vamos ler juntos bem forte. Não terás. Você pode ler mais uma vez, mais forte. Não terás outros deuses
não terás outros deuses diante de mim. Veja que antes de dar esse primeiro mandamento, o Senhor ele se identifica para que o povo saiba quem ele é. E ele diz no verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele povo vivera 400 anos como escravo na terra do Egito, um país politeísta, ou seja, um país que tinha muitos deuses, um povo que tinha muitos deuses, dentre eles o próprio faraó, que embora sendo um ser humano, era adorado como Deus. Quando o Senhor enviou as 10 pragas sobre o Egito, até a libertação definitiva dos hebreus, cada praga confrontava um deus egípcio e expunha a verdade a respeito de que não era Deus coisa nenhuma, mas uma mentira inventada pela carência e vaidade humana, propagada tantas vezes que acabou aceita como verdade por aquele povo, como é com todos os povos ainda em nossos dias. Tanto assim o é que Moisés sobe a montanha para ter aquele encontro com Deus, quando Deus vai então entregar a ele as tábuas da lei e falar para ele o que está escrito ali, o que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E Moisés se demora muito tempo para aqueles que estão lá embaixo esperando, os hebreus. E os líderes daquele povo, querendo ter o controle, dizem: Moisés já deve ter morrido, e esse povo agora é nosso, nós é que vamos conduzir esse povo. Então, o que é que eles fazem? Eles chamam Arão, irmão de Moisés, sacerdote sobre o povo, e falam para Moisés, para Arão, para ele criar um ídolo e apresentá-lo como Deus dos hebreus. Veja o que diz na NVI, Êxodo capítulo 32, versículo de 1 a 5. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Irmãos, quer dominar um povo? Oferece para ele um ídolo, um Deus, um Salvador, e diz para ele que ele vai poder farrear. Você quer ter domínio sobre o povo? Se coloca na condição de um Deus, aquele que vai suprir, aquele que vai capacitar, aquele que vai tirar os problemas, aquele que vai dar a comida gostosa e aquela bebida gostosa no fim de semana para fazer uma festinha. Que o povo gosta de farra, né? Aqueles líderes do povo, vendo que Moisés não voltava ainda, pensando talvez que Moisés tenha até morrido, lá tropeçou lá, caiu no espinhadeiro, morreu. Ele falou que ninguém podia acompanhar ele. Viram nisso uma oportunidade para se tornarem os mandatários daquele povo. Agora a coisa é com a gente.
E o que é que eles fizeram? Corromperam aquele povo. E corromperam fazendo o quê? Oferecendo para eles um Deus, um ídolo, feito de ouro. Ouro de quem, irmãos? Deles próprios. Respondeu Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, que recebeu e fundiu e fez um bezerro de ouro, e disse: aqui está o Deus de vocês agora. Amanhã nós vamos fazer o culto a esse Deus. Será dia de festa. E o povo aceitou para comer, e se assentou para comer, para beber e para farrear. Séculos depois, quando os hebreus são tornados uma nação estabelecida na terra de Canaã, agora chamada Israel, Salomão, filho de Davi, que se tornou rei depois de Davi, ele morre. Salomão reinara sobre todo Israel e expandir ainda mais o reino, além daquilo que Davi tinha conquistado. Ele reinara sobre as 12 tribos, mas ele morre. E o seu filho, Roboão, assume o reino no lugar dele. Mas devido à falta de sabedoria de Roboão, 10 tribos se separam como a nação do norte, mantendo o nome Israel, e constituem sobre si como rei Jeroboão, que era um rebelde. Irmão, toda vez que um rebelde, alguém que tem intenções diferentes daquelas que são originais para promover a paz, é procurado, as consequências serão nefastas. Roboão fica com 2 tribos, cuja nação, lá no sul, passa a ser chamada de Judá. Lá está Jerusalém, lá está o templo de Deus, o Deus de Israel. O Deus que se apresentou ao povo no deserto diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa de servidão do Egito. Mas Jeroboão, que foi para o sul, para o norte, com as 10 tribos, para impedir que os cidadãos do seu reino, chamado Israel, desçam até Jerusalém para realizar um culto a Deus. Afinal, eram todos eles descendentes de Abraão, eram todos eles o povo que Deus tirou do Egito e que agora são seus descendentes. Temendo que ao fazê-lo, temendo que o povo descendo até Judá, indo até Jerusalém, entrando no templo para cultuar a Deus, eles pudessem querer retornar a ser uma só nação, o que Jeroboão faz? Jeroboão faz 2 bezerros de ouro, apresenta-os como Deus da nação de Israel, o reino do norte, e coloca um lá em Dan, no norte, e outro lá em Betel, no sul, e assim seduz os israelitas a se corromperem e abandonarem o Deus vivo. Você vai encontrar isso lá em 1 Reis 12. E de fato, a maioria do povo abandona o Deus vivo. A maioria do povo se esquece do seu passado, fica com a narrativa do presente, esquece a sua origem, esquece aqueles que constituídos foram por Deus para estabelecê-los como uma nação forte e poderosa. E com base nessa narrativa nova, eles aceitam e se tornam idólatras, adoradores de um bezerro de ouro. Por que Deus dá essa primeira lei aos hebreus que ele tirou do Egito, na terra da escravidão? Para que aqueles que foram libertos
saibam definitivamente quem foi que os libertou. Não fora Moisés, não fora um Deus qualquer criado segundo a inspiração demoníaca ou a vaidade do homem, mas o único, eterno e verdadeiro Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz a seu próprio respeito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando Moisés volta para o Egito, depois que ele mata um egípcio para defender um escravo, ele foge, passa 40 anos fugitivo, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente que manda ele voltar para libertar o povo. Quando Moisés volta para o Egito e vai dizer para aqueles hebreus escravos que foram enviados pelo Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, eles não sabem mais quem esse Deus é. 400 anos de escravidão, 400 anos se imiscuindo na cultura de um povo idólatra, pagão, sujeitado por esse povo. Muitos deles se tornaram idólatras, outros já não sabem mais a sua história. Então eles perguntam: qual o nome desse Deus que mandou você até nós? E Moisés lhes diz: o eu sou, ou seja, aquele que não tem início e nunca terá fim, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há. O que Deus faz? Deus manda Moisés ir até Faraó para dizer para ele: olha, o Deus vivo mandou dizer para você: deixa meu povo ir. E Faraó, a princípio não aceita, e depois que ele sofre algumas pragas, ele parece que aquece, diz: não, vocês podem ir, mas deixam o gado de vocês. Não, vocês podem ir, mas as crianças e os velhos ficam. Então Deus vai enviar pragas para que o povo seja liberto. E por que é que Deus manda 10 pragas? A palavra de Deus nos dá conta de que tudo que Deus faz tem um propósito. Quem crê nisso? Às vezes, irmão, no propósito de Deus está aquela adversidade que eu e você estamos vivendo. Às vezes, irmão, aquela situação resistente, que tudo que você queria é ver a solução para aquela situação, e ela ainda está persistindo. Deus tem propósito naquilo. Se você crê que Deus tem propósito em todas as coisas, é preciso aprender a lidar com aquelas coisas que não acontecem no nosso tempo. Cada praga que Deus enviou tinha como propósito desmascarar uma divindade egípcia e mostrar para o povo que Deus estava por libertar quem Ele era, quem Ele é. Quando Deus, pelas mãos de Moisés, transforma a água em sangue, Ele estava confrontando o Deus egípcio, Api, considerado Deus do Nilo e da fertilidade, que nada pôde fazer. Quando Deus mandou a praga das rãs, Ele confrontou o Deus Ra-Requete, associado à fertilidade e ao nascimento, que nada pôde fazer. Quando Ele mandou a praga dos piolhos, Ele confrontou o Deus Gebe, que era considerado o Deus da terra. Quando Ele mandou a praga das moscas, Ele confrontou a Kepri, Deus da transformação e da renovação. Quando Ele enviou a praga da morte do gado, Ele confrontou o Deus Ator, que era associado à fertilidade e à proteção do gado. Quando Ele mandou a praga das úlceras ou feridas,
Ele confrontou a Ísis, deusa da magia e da cura para os egípcios. Quando ele mandou a praga das chuvas de pedra, o granizo, ele confrontou a Nut, deusa do céu, aquela que protegia a vida na terra, segundo a crença dos egípcios. Quando ele mandou a praga dos gafanhotos, ele confrontou a Sete, deus da seca e da destruição, que não pôde fazer nada. Quando ele mandou a praga das trevas, ele confrontou a Ra, deus do sol, para os egípcios. E quando ele mandou o anjo da morte para matar todos os primogênitos dos homens e dos animais na terra do Egito, ele confrontou o próprio faraó, considerado Deus, filho de Ra e senhor da terra do Egito e, portanto, dos hebreus que eram seus escravos. Você entendeu por que Deus mandou os 10 pragas? Agora eu quero te levar a pensar, o que é um Deus? Quais são as características de um Deus? Deus, no entendimento geral, no senso comum, é aquele que satisfaz o ser humano em todas as suas necessidades: provisão, proteção, saúde, prosperidade, e que está em todo lugar e tem o poder que nenhum ser humano possui. Veja que em toda e qualquer civilização, mesmo nas mais remotas tribos, nós encontramos a expressão religiosa, a devoção a alguma entidade tida como Deus, um ser superior para prover proteção, provisão, saúde e prosperidade. Por quê? Porque todo ser humano descende de Adão, que foi criado pelo único, eterno e verdadeiro Deus, que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo, que criou tudo o que neles há, que criou o homem, que se tornou pai de todos os seres humanos. Mas porque Adão e Eva pecaram, dando ouvidos a Satanás, o espírito das trevas, o anjo caído, eles deram a esses demônios o poder de influenciarem a raça humana que, contaminada pelo pecado, passou a ter inclinação para a rebeldia, corrupção e desobediência, e com isso foi se apegando ao mundo terreno, carnal, sensual, e se afastando do verdadeiro Deus. Até o ponto que em muitos lugares, assim como os hebreus estavam depois de 400 anos, já não sabem mais quem é Deus. E quando as coisas ficaram difíceis, essas mesmas pessoas reconheciam um vazio dentro de si, que era a falta de comunhão com o Deus vivo, o Deus de seus pais, Adão e Eva. Então, insuflados por espíritos imundos, criaram para si deuses como os líderes dos hebreus na ausência de Moisés, e como Jeroboão, para preservar o seu poder humano, político. Assim, amados, é até os nossos dias. O ser humano tem necessidade, um vazio no seu ser, que se deve à ausência de Deus, aquele que é o verdadeiro Deus. E por isso busca satisfazer esse vazio com o Deus que melhor se encaixe à sua aparente necessidade. Mas porque seus deuses são falsos, ainda que no primeiro momento pareça que estão sendo satisfeitos, o vazio permanece e a aparente solução se torna em falência e perda ainda maior. Veja o que o Deus vivo diz ao dar a lei aos hebreus, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu não sou mais um Deus.
Eu não sou qualquer Deus. Eu não sou um Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Quando estava entre nós o Senhor Jesus Cristo falando a respeito de si mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele era o próprio Deus encarnado, aquele que deixou a sua glória no céu e passou a habitar entre nós na terra, para revelar-se a nós e para cumprir a lei que nenhum de nós pode cumprir, para que, se fazendo maldição em nosso lugar, por seu sacrifício vicário, nós pudéssemos ter salvação, pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, pudéssemos ser arrancados das garras do domínio de Satanás, do mundo da carne e do diabo, para nos dar a salvação e a vida eterna. Aleluia. O Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os homens buscam um Deus que os satisfaça, e por isso não podem ser realizados e satisfeitos, porque seu Deus foi criado pela vaidade humana, que sempre busca ser satisfeita. Para que se cria um Deus? Para se satisfazer. Pode procurar ver. É Deus do vento, para resolver o problema do vento. É o Deus do mar, para resolver as questões que estão relacionadas ao mar. É o Deus das causas impossíveis. É Deus das causas urgentes. É o Deus para a boa morte. É o Deus para o bom nascimento. Tem Deus para tudo. É o Deus para casamento. Os homens buscam um Deus que os satisfaça. E por isso não podem ser realizados e satisfeitos, porque o seu Deus foi criado pela vaidade humana, que sempre busca ser satisfeita. E o que não sabem é que por trás daquele ídolo, daquela imagem, há um demônio se prevalecendo dessa crença infantil. Deus diz: eu sou o Senhor, ou seja, agora vocês devem servir a mim, e não mais a deuses que são vaidade, a quem vocês buscavam para serem satisfeitos. Afinal de contas, vocês viram o que eu fiz para livrar vocês. E o que eles fizeram? Nada, porque não são. Há duas perguntas que todo ser humano precisa encontrar resposta, e que somente o verdadeiro Deus pode dar. A primeira pergunta é: por que eu existo? Quantos seres humanos estão na face da terra sem ter essa resposta? Faz uma pesquisazinha amanhã, chega no seu trabalho e pergunta para os seus colegas de trabalho. Eu queria fazer duas perguntas a você. Duas. Se você me responder a primeira, eu vou te fazer a segunda. Por que você existe? Pode perguntar mesmo se ele for crente. Porque o que tem de crente que não sabe a resposta? Porque não lê Bíblia? Porque não ora? Porque não estuda a palavra de Deus? Porque não busca conhecer Deus? E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará da ignorância, do não saber. Porque aquele que não sabe é refém de quem diz que sabe. E vai para o inferno por causa disso. Faz essa pergunta: por que você existe? E provavelmente agora, você que está pensando nessa pergunta deve estar aí bugado. Por que eu existo? Boa pergunta. E a segunda pergunta é: para que você existe? Talvez alguém diga assim: se eu já buguei na primeira, segunda. Mas todas as duas perguntas têm resposta que é dada em Deus e pelo próprio Deus.
E são as respostas que satisfazem a necessidade de todo ser humano. Porque esse vazio existencial, essa carência de senso de realização, ela se deve pela ausência de Deus. Por que você existe? Está se investindo bilhões e bilhões há décadas e décadas para descobrir a resposta a dessa pergunta que o homem faz. Mas de onde veio? De onde viemos? De onde viemos? Por que existimos? Nós existimos porque é um Big Bang, uma explosão cósmica, matéria, antimatéria, água, seres unicelulares, bactéria, é ser humano. Do nada, pelo acaso, essa resposta não satisfaz nem mesmo aqueles que a afirmam. Tanto assim é que continuam procurando e procurando. E o dinheiro que já foi gasto nisso que chamam de investimento poderia ter resolvido o problema social do mundo, da fome, da doença e da ignorância. Por que eu existo? A primeira resposta está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e capítulo 2, versículo 7. Lá está escrito que Deus criou o homem do pó da terra. Por que você existe? Porque Deus te criou. Olha para quem está ao teu lado. Deus criou. Não, Deus não me criou. Quem me criou foi meu pai e minha mãe. Quem criou eles? Quem criou os pais deles? Quem criou os pais dos pais deles? Dos pais, dos pais, dos pais, dos pais, dos pais deles? Quem criou Adão? Foi Deus. Do pó da terra. Faz aí uma análise química do corpo humano: ferro, potássio, zinco, cálcio, pó da terra. Pó da terra. Eu, quando trabalhei numa indústria de beneficiamento de minério, lá em Campos, na cidade de Campos, lá nós beneficiávamos calcita, feldespato, quartzo, dolomita. E a calcita, que vinha aquelas pedras brutas, eram colocadas em moedores e eram tornados pó em diferentes tamanhos de grãos. E nas suas especificações eram enviadas para certas indústrias que iriam beneficiar ainda mais, usar aquele pó como ingrediente na produção de um outro produto. Então deixa eu te dizer, quem aqui gosta de chocolate? Você está comendo o pó da terra no chocolate. Quem aqui senta num vaso sanitário? Aquilo ali é feito do pó da terra. Quem aqui de vez em quando come cálcio? Não come, né? Ingere. Porque você não mastiga cálcio. Você engole uma cápsula. Não é isso? Mas aquilo ali é pó da terra. É o cálcio que está na terra. A palavra de Deus diz: Deus criou o homem do pó da terra. Por que você existe? Porque Deus te criou. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele. É simples assim. Gênesis capítulo 1. Porque Deus te criou. E a resposta para a segunda pergunta: para que eu existo? Para que Deus me criou? Se Deus me criou, para que Deus me criou? A resposta está lá em Efésios capítulo 1. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, ou seja, para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Nada diferente.
de um homem e uma mulher que se casam apaixonados, estão vivendo felizes, apaixonados. Chega um momento na realidade do seu relacionamento, que eles olham um para o outro e dizem assim, está faltando alguma coisa no nosso relacionamento. E eles sabem o que é. Eles dizem, vamos ter um filho? Quem aqui ainda não casou? Levanta a mão. Quer casar? Vou fazer uma profecia sobre a tua vida. Levanta a mão aí. Você que vai casar. Eu profetizo que quando você casar e a tua mulher engravidar, ela vai ficar enjoada. Enjoada de enjoo mesmo. E você que é mulher, você vai ficar enjoado. Vai engordar, vai ficar barriguda. Muito provavelmente, em algumas áreas do corpo, vai ter aquelas, sabe, como é que é o nome daquilo? Estria. Ok? Você vai gastar uma grana preta, porque montar aquele enxoval custa caro, tudo de bebê custa caro. O preço do sapato teu é o preço do calçado, esse negócio desse tamaninho que encaixou no pé do bebê, semana que vem já não cabe mais. Tem que comprar outro. Tem gente dizendo assim, é assim mesmo. Depois, quando o bebê vier, mais despesa. Sabe o sonho daquele carro? Esquece. Esquece. Viu, Alain? Esquece. Vai ter que ficar lá para frente. Aí quando chega lá para frente, tem escola. Tem material escolar. Mas por que é que casal quer ter filho? Porque está dentro da gente, está entranhado em nós. Isso faz parte da herança que a gente recebeu, sabe de quem? Do Deus vivo que nos criou. Ele colocou em nós algumas características que são dele. Nosso Deus é relacional, Ele quer ter relacionamento conosco, Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. Ele é ser pessoal, Ele não é algo material, de pedra, de cimento, de areia, do que seja, não. Ele é um ser pessoal, espiritual, e Ele tem desejo de se relacionar com você e comigo. E é para isto que Ele nos criou, para termos um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Sabe por que o homem fica procurando em tantas coisas a satisfação que não consegue ter, e aquilo que sente o prazer agora, daqui a pouco aquele prazer já não é suficiente, tem que ir para outra coisa? É porque tem um vazio dentro de si, e o nome desse vazio é Deus, Criador de todas as coisas, o Deus vivo. Assim, quando o homem vive para adorar a Deus, ou seja, viver de modo a dar prazer ao coração de Deus, e não para que Deus sirva à sua vontade, então o homem é abençoado com paz, com equilíbrio e com satisfação. Um bom pai não dá para o filho o que ele quer, se esse filho não tem uma relação com ele, de honra e de satisfação dele. Um bom pai não sai dando para o filho o que ele quer, porque em fazendo, estragará o caráter dele. Um bom pai ensinará tudo aquilo que o filho precisa saber, e esperará que o filho o honre, obedecendo aquilo que foi ensinado. Um bom pai, quando sai à rua, ele vê numa loja um determinado brinquedo, e quando ele olha para aquele brinquedo, ele se lembra do seu filho. Mas se o seu filho é um filho rebelde, está nem aí para ele, que só vive no celular, que não dá atenção para ele, que não procura, que não expressa carinho, que não demonstra que ele é importante, mas que chega e diz, eu queria tanto ter aquele brinquedo. Ele olha para aquele brinquedo e ele pensa assim, até queria dar, mas não merece. Mas quando ele olha para aquele brinquedo, ele lembra daquele filho
que é bom aluno, que é respeitador, que é carinhoso, que se mostra presente, que gosta de ter relacionamento com o pai, ele tira de si para agradar aquele filho, dando aquele presente que ele tanto quer. Se eu e você sabemos ser um pai assim, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que foi capaz de dar o seu próprio Filho para que nós tivéssemos salvação e vida eterna e não vivêssemos escravizados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Deus estabeleceu a sua lei para que, vivendo em busca de obedecê-la, o homem viva o ser santo, separado e exclusivo para Deus, e em assim fazendo, ele possa ser abençoado, como diz a palavra do Senhor em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha para quem está do teu lado, ajuda essa pessoa, diga para ela, dar prazer ao coração de Deus, gera por consequência a força que você precisa. Amados, quem é o teu Deus? Alguém a quem você se devota para ser satisfeito? Porque tem muita gente procurando deuses assim. E deixa eu dizer, tem muita gente nas igrejas evangélicas buscando o Deus vivo, mas como quem busca um Deus pagão, procurando para que satisfaça as suas vontades. Então vão aos cultos para receber, fazem coisas pensando em receber, fazem barganhas dando dinheiro de oferta, fazem sacrifícios pessoais que representam recursos financeiros para terem prosperidade material, ou então para obterem a cura de algum mal, mas não para viverem de modo a dar prazer ao coração dele. Estão querendo usar Deus. E a própria palavra de Deus diz que aquilo que nós fazemos para Deus não deve ser por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu estou adorando a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu estou adorando a Deus porque eu sei como Ele quer. Eu estou adorando a Deus do modo que Ele espera que eu adore. Eu estou adorando a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu estou adorando a Deus como eu sei que Ele se agrada. De que maneira você está adorando? O que você está fazendo de fato é adoração para Deus? Por isso há muitos que são maus testemunhos, fazem tropeçar aqueles que buscam o verdadeiro Deus, mas estes darão conta ao Senhor, se não nessa vida, na eternidade, porque diz a palavra do próprio Deus, todos nós passaremos pelo juízo dele. Mas e quanto a você? Você que está aqui, você que participa conosco pela transmissão, você tem Deus? Quem é o teu Deus? O único que pode dar sentido à tua existência e te abençoar, por consequência de você viver uma vida que dá prazer ao coração dele, este é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Deus vivo que desceu do céu e se revelou a nós, pagando o preço para te resgatar da perdição eterna, da escravidão, dos vícios, dos pecados, do domínio de Satanás, da condenação eterna e para te conduzir à salvação e à vida eterna. É este o Deus que você segue? Ou é o Deus de uma religião que te apresenta um ídolo, um poste, uma imagem, ou um ser criado pela vaidade humana, ou inspirado, insuflado, melhor dizendo, por um demônio, para levar o homem a buscá-los
como aqueles líderes hebreus seduziram e oprimiram Arão a construir, a criar aquele ídolo e apresentou o povo para que o povo então celebrasse e farreasse. Um Deus que não exige que você adore apenas e tão somente a Ele. Sabe, tem uma coisa que muitos não entendem e chamam a nós, os cristãos, evangélicos sobretudo, de arrogantes, de donos da verdade, porque nós não aceitamos determinadas coisas. Por exemplo, nós não aceitamos um culto em que haja representação de autoridades religiosas de outras religiões que adoram a outros deuses. Por que não? Porque Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único, eterno e verdadeiro Deus, Ele não aceita isso. Por isso nós não aceitamos. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do domínio, da servidão do Egito. Egito aponta para o mundo. Faraó aponta para Satanás. E Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que, cumprindo a lei que nenhum ser humano poderia cumpri-la toda, vivendo sem pecado e morrendo naquela cruz inocentemente, o fez para pagar o preço de resgate de todo aquele que nele crê e a ele se entregar para tê-lo como o Senhor da sua vida. E a promessa dele é: seu nome será escrito no livro da vida e você terá a vida eterna, não porque você tem méritos, não porque você é bonzinho, mas porque Ele pagou o preço, morrendo naquela cruz, se fazendo pecado no meu e no teu lugar. Se você ainda não tem uma aliança com este único, eterno e verdadeiro Deus, se Ele não é Senhor da tua vida, então não é possível que você tenha a salvação e a vida eterna. E quem diz isso é o próprio Deus, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E enquanto vivendo nesta vida, você só pode receber o poder que vem dele, para ser mais que vencedor sobre todas as coisas, como ele mesmo garantiu, se você o receber como único, eterno e verdadeiro Deus. Se você não negociar a tua fé, a tua devoção, a tua existência, sendo somente, tão somente, servo do único, eterno e verdadeiro Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso, se você pode, nesse momento. Você tem Deus? O teu Deus é o Deus que você fez para você? O teu Deus é o Deus que fizeram para você? Ou o teu Deus é o único, eterno e verdadeiro Deus que se revelou ao homem desde a criação? E que ao longo da história se revelou em muitos outros momentos, até a sua revelação máxima, que foi Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, para que todo aquele que nele crer e o receber, fizer uma aliança com ele, não parta dessa existência para viver a eternidade separado dele, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Assim como a escuridão é a ausência de luz, inferno é a ausência de Deus.
E se a gente olha ao nosso derredor e a gente vê tanta coisa ruim e maligna que está acontecendo para todo lado, sobretudo quem mora em alguma área, um bairro conflagrado, com a presença ali, o domínio do tráfico, da milícia, sabe muito bem o que é viver com a ausência do Estado. Sabe muito bem o que é viver sem a lei estabelecida pelo Estado. Sabe muito bem o que é viver sem a liberdade de ir e vir, porque a qualquer momento aqueles que dominam aquele lugar impedem pelas razões que quiserem. Aqueles que vivem em lugares assim sabem muito bem o que é viver num lugar onde tem a ausência do Estado. O mal impera, o crime impera. E ele é sedutor, ele é corruptor. E ele descamba, ele encaminha para a perdição. O inferno é um lugar da ausência total de Deus. Imagina o que será isso. Viver a eternidade onde Deus não estará. Espera aí, pastor, como é que Deus não estará se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar? Você está entendendo errado. Deus ter o poder de estar em todo lugar não significa dizer que Ele tem obrigação de estar. Quem é que pode obrigar a Deus a alguma coisa? Ele só está onde Ele quer estar. E Ele já estabeleceu, o inferno é lugar da ausência total e absoluta dEle. Enquanto muitos ficam aí dizendo, porque inferno, esse negócio de inferno com fogo, com enxofre, isso é uma construção do imaginário, do mito. Então fique com aquilo que é a verdade. Inferno é a ausência absoluta de Deus, por toda a eternidade, convivendo com o diabo e seus demônios. Já pensou que é isso? E quem é que vai para lá? Aqueles que, enquanto vivendo nesta vida, têm a si mesmo como Deus, fazem de si mesmos como Faraó, achando que são os caras, como tem alguns hoje no Brasil fazendo, não tendo temor nenhum de Deus, e pelo ganho ilícito, corrompem as leis e prevalecem da posição honrosa que a sociedade lhes deu, para cuidar da sociedade, mas agora estão usando esse poder para dominar sobre a sociedade. Terão um preço a pagar pela eternidade. Isso é muito triste. Porque estão vivendo como se deuses fossem intocáveis. Mas se não nessa terra, e se não nesse tempo, partirão dessa existência para descobrir que tudo aquilo valeu de nada, porque viverão a eternidade separados de Deus, onde há choro, pranto, rancor e gemer de dentes, ranger de dentes. Meu querido e minha querida, se você é crente, mas você não tem vivido como verdadeiramente alguém que tem o Deus vivo como Senhor da sua vida, você está seguindo as ideologias presentes, do tempo presente. Você está indo pela ideia de movimentos. Você não tem se sujeitado ao senhorio de Cristo para obedecer a palavra de Deus, para viver pelos princípios e valores que o Senhor estabeleceu. É por isso que não há paz na sua casa, é por isso que não há paz no teu casamento, é por isso que não há paz no teu relacionamento, é por isso que não há prosperidade nas coisas que você faz. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e o gráfico da tua vida é de altos e baixos constante. Uma hora você pensa que vai chegar lá, e quando vê você perde tudo e está começando de novo. Você precisa do verdadeiro Deus. E você precisa parar de procurar a Ele para satisfazer você. Você tem que ter uma postura de rendição ao senhorio dele. Ele diz para aquele povo, dizendo para mim e para você:
Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou aquele que você tem que servir. Você não tem que me procurar para ser servido. Deus nos abençoa por consequência. Deus não nos abençoa pela razão da sua existência. Nós somos abençoados pela consequência de buscarmos viver de modo a dar prazer ao coração de Deus. Você tem Deus? Você quer receber Jesus hoje como teu único, eterno, suficiente Salvador? Você quer fazer uma aliança com Deus? Eu não estou convidando você para ser membro da igreja. Ser membro de igreja é consequência de querer dar prazer ao coração de Deus. Porque é o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu que a igreja deveria existir. A igreja não é criação de homem, denominação é. Batista, Assembleia, Presbiteriano. A igreja é a criação do Senhor. A igreja é o lugar da reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado, da perdição eterna. Aqueles que foram libertos do jugo e da escravidão, do mundo, da carne e do diabo, para viverem como família de Deus, para honrá-lo, para aprender dele, para celebrar a sua glória e para desenvolverem um relacionamento com ele que dê prazer ao seu coração. Se você quer receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, você quer dizer: Senhor, hoje eu largo todos os deuses, porque eu reconheço que somente o Senhor é Deus. Senhor, eu me afastei da verdade, do caminho da verdade, e fui em busca de outras coisas que hoje eu reconheço que são vaidade. E eu hoje estou voltando para o Senhor, como filho pródigo. Eu me rendo ao senhorio teu. Eu quero convidar você, quando terminar esse culto, não vá embora não. Venha correndo aqui na frente. E se você quiser, você pode fazer isso já, você pode começar agora, você pode vir agora se você quiser. Eu estaria aqui aguardando por você. A gente vai orar junto. E nós vou ajudar você a fazer a tua entrega ao senhorio de Cristo Jesus. Você está participando conosco pela transmissão? Você pode fazê-lo. Tem um QR Code na sua tela. E se você está participando pelo smartphone, na descrição desta transmissão, tem um link para você clicar nele e você fazer contato conosco. Nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos ser um lugar de vida para você e para a tua família. Então, quando terminar o culto, não vai embora você que está aqui. Vem correndo aqui à frente. Se quiser vir agora, eu estaria aqui à sua disposição. E nós vamos orar juntos. E você vai fazer essa entrega de vida ao senhorio de Cristo. E nós vamos começar a caminhar juntos. Porque você precisa aprender muita coisa a respeito de Deus, para que você possa viver de modo a dar prazer ao coração dele. Amém?